Bom dia, bom dia, bom dia, família do Café com Palavras. Estamos ao vivo para mais um dia de live, para mais um dia de conhecimento, de aprendizado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que está chegando aí, está ao vivo comigo. Seja muito bem-vindo você que assiste essa live gravada, essa live salva. Você que assiste essa live salva, quero te convidar a vir participar um dia aqui com a gente, a vir participar ao vivo com a gente aqui. Vou mandar aqui para tu. Porque toda segunda, quarta e sexta a gente está ao vivo aqui liberando palavras de conhecimento para sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Você vai ser edificado com as palavras aqui. Então você que está aí, começa a curtir a live para que ela seja entregue para as pessoas. Manda aí para todo mundo que você conhece, porque a live demora para entregar para a galera. Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sai mandando aí pra todo mundo. E o tema de hoje é saia da mornidão. Então a gente vai sair juntos aqui da mornidão. Top? Deixa eu só esperar a galera entrar, porque, cara, live no Instagram, gente, é um negócio de louco. Live no Instagram, não sei o que acontece, mas demora pra live entregar pra galera. Então eu vou iniciar daqui a pouco, esperar a galera entrar, para que a gente possa iniciar aí. Beleza? Mas o tema de hoje é saia da mornidão e o nosso versículo base é Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. É o nosso versículo base. Por que eu resolvi trazer esse tema? Porque o meu objetivo aqui hoje o meu objetivo aqui é quebrar toda a cauterização de mente e de coração. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Por quê? Porque eu passei por isso. E eu sou um cara que acredita muito que tudo aquilo que a gente passou e vivenciou e que a gente conseguiu ser curado naquilo, a gente carrega uma autoridade para ensinar e ministrar sobre outras pessoas. Então eu fui um cara que passei um pouco por essa cauterização do coração em relação à vida. E hoje eu quero quebrar isso em algumas pessoas, quebrar essa cauterização de coração e de mente. Uma mente cauterizada, um coração cauterizado. Eu quero quebrar essa mornidão aqui hoje. E levar, mesmo que a gente não esteja presencialmente, mas eu creio que através da tela que você possa sentir, eu quero levar para você uma ousadia de espírito. Eu quero levar para você e transmitir para você uma confiança que você nunca sentiu antes. Então esse é o meu objetivo aqui com essa live de hoje. Então que você possa estar aberto, que você possa anotar, que você possa transbordar, que você possa passar para o próximo, que você possa compartilhar para alguém, que você possa ser luz na vida de alguém, porque é para isso que a gente está aqui. Eu tenho um aplicativo da Bíblia e o versículo de hoje foi justamente: ide pregar o evangelho a todas as nações, ide fazer discípulos. Então é justamente isso que a gente tem que fazer. Fechou? O tema de hoje é esse, saia da mornidão. E eu quero começar aqui com Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno. Não é frio nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então essa passagem aqui diz que Deus está a ponto de vomitar da boca aquele que é morno. O que é ser morno? Morno é aquele que está com a mente cauterizada e vivendo no automático. O que é uma mente cauterizada, João? É aquela mente que aceitou a mediocridade. E eu já começo o primeiro questionamento para ativar o seu coração. Toda falta de entrega gera cauterização. Quando a gente não entrega o máximo que a gente consegue, isso vai gerando uma cauterização no nosso interior. E aí, o primeiro questionamento é o seguinte: se o próprio Jesus Cristo entregou tudo naquela cruz, entregou por completo naquela cruz, por que a gente não se entrega por completo hoje? Por que a gente está com preguiça de ler a Bíblia? Por que a gente está com preguiça de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Por que a gente não faz aquilo que tem que fazer, que Deus chamou a gente para fazer? Então, o primeiro ponto de questionamento é esse.
Por que que a gente ainda não está fazendo da forma que deveria fazer, com a ousadia que deveria ter, com a confiança que deveria ter? Perdão, gente, a tosse. Eu quero levar isso no coração de vocês para que a gente hoje possa ser ativado para ativar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Ser ativado para ativar outras pessoas. Porque um coração morno, uma mente morna, é aquela que se acomoda, é aquela que entrega mediocridade. E como a gente vai entregar mediocridade para alguém que entregou tudo? Como nós vamos entregar mediocridade para alguém que entregou a sua vida por nós? Eu estava no GC ontem e perguntaram lá o que Deus falou comigo, que a gente fez um período de jejum, o que Deus falou com cada um lá. E comigo o que Deus falou foi em questão de distração, em questão de privilégio. Distração por quê? Porque a gente está vivendo distraído. A gente está com essa geração micro-ondas de hoje em dia, que quer tudo em 30 segundos. Essa geração de hoje em dia hiperestimulada, que tudo quer rápido, que não quer o processo, que não quer viver algo demorado para receber algo melhor depois, mas quer tudo agora, quer tudo para agora, quer tudo agora, em 30 segundos. A gente precisa entender que a distração está roubando a nossa melhor entrega. A distração está roubando a nossa melhor entrega. E quando a gente entende onde nós estamos nos distraindo, a gente consegue resolver. E aí, Henrique? Ou não? Quando a gente entende que nós estamos distraídos, a gente consegue entender que nós não estamos dando o nosso melhor para aquele que deu o nosso melhor para a gente. E olha que hipocrisia nossa. E eu falei ontem que Deus me constrangeu muito, questão de privilégio de ler a Bíblia. Tem países hoje que não têm acesso à Bíblia. Tem países hoje, gente, que tem que arrancar uma folha da Bíblia só para que eles leiam. Tem que arrancar uma folha. Eles não têm acesso à Bíblia completa. Eles arrancam uma folha, conseguem levar para o país deles e começam a ler. Uma folha. E a gente tem em casa, acorda de manhã e não quer ler. A gente tem em casa, acorda de manhã e não quer orar. E aí Deus me constrangeu muito nessa questão de, cara, será que a gente está entregando realmente o nosso melhor? Será que a gente realmente está dando o nosso melhor para aquele que deu o melhor para a gente? Será que a gente realmente está fazendo aquilo que tem que fazer? Será que a gente realmente está entregando tudo? Será que a gente realmente está sendo totalmente entregue a Ele? Porque quantas vezes eu e você já acordamos de manhã sem vontade de orar, sem vontade de falar com Ele, sem vontade de ler a Bíblia? Quantas vezes? E aí Deus me constrangeu muito nisso. Por que a gente simplesmente não pega e faz com o maior carinho, amor e zelo do mundo? Porque se tornou comum. E por se tornar comum, nossa mente cauterizou. Por se tornar comum demais, a nossa mente ela entende algo como, é qualquer coisa. E tudo aquilo que se torna comum, a nossa mente se cauteriza com isso. Tudo aquilo que se torna comum tende a haver mediocridade nisso. Vocês entenderam? Tudo aquilo que se torna comum pra gente, nós não conseguimos entregar 100% porque a gente começa a ser medíocre nessa área. Se pra você... Pensa, eu vou dar um exemplo totalmente fora espiritual. Se você tem um sonho de ter uma Ferrari, aí tá, você conquista essa Ferrari. Quando você conquistou essa Ferrari, você se cansa de andar nela porque se tornou comum. Ou seja, antes para você era algo extraordinário, era algo que, cara, tava longe. Aí quando chegou, você não dá mais valor para aquilo. Às vezes, gente, nós não podemos perder esse primeiro amor, esse vislumbre, essa adoração de primeiro amor. A gente não pode perder isso. Porque quando a gente perde esse primeiro amor com Deus, quando a gente perde essa ousadia, essa confiança, essa paixão por Deus, nossa mente começa a se cauterizar e a gente começa a viver vidas medíocres. A gente começa a se contentar com pouco, a gente começa a levar tudo como comum. E a gente levando tudo como
como comum, a gente começa a viver em mediocridade, não entregando o nosso melhor para Ele. Então a live de hoje é justamente para te fazer sair desse automático, sair desse estado de mornidão. Porque a nossa mente, só trazendo um dado aqui de neurociência, o nosso cérebro, ele é especialista em criar padrões e hábitos. Hábitos é tudo aquilo que você repete até se tornar algo que é automático. O cérebro é especialista nisso. Por que ele faz isso? Para que você não gaste tanta energia. O cérebro ele automatiza os hábitos, os padrões, ele cria padrões em hábitos para que você não gaste tanta energia. Por exemplo, vai tomar banho. Quando você toma banho, é automático. Você simplesmente toma e nem sabe o que está fazendo. Você simplesmente faz. Quando você escova o dente, você não pensa para escovar, você simplesmente escova. São hábitos que o cérebro cria. O celular até caiu aqui, ó. Tá forte. O carro. Você sabe o caminho da sua casa até andando, mexendo no celular, ligando para alguém. Porque já é automático. Você já fez várias vezes. Por fazer várias vezes, o cérebro cria essa automatização. E onde eu quero chegar com isso? Às vezes, por a gente orar várias vezes, por a gente ler a palavra várias vezes, por a gente estar conectado com Deus várias vezes, a gente começa a tornar isso comum. A gente começa a tornar isso um hábito. Não que seja ruim tornar um hábito, mas um hábito precisa ser cheio de vida. No Carisma, quinta-feira, estava falando sobre que a oração produz unção. E eu tive um discernimento na hora e eu anotei que unção é o que dá vida ao conhecimento. Nós temos sim que ter hábitos, nós temos sim que criar rotinas para ler a palavra, para orar e tudo mais. Mas é a unção que vai trazer vida para essa rotina. É a unção que traz vida para um conhecimento. É a unção que traz vida para um conhecimento científico. É a unção. Unção é uma capacidade sobrenatural de Deus. É aquilo que Deus deposita em nós para que gere essa confiança, para que gere essa ousadia, para que a gente possa falar, ministrar, cantar, louvar, enfim, fazer algo com a capacitação divina sobre a gente. E a gente não sabe explicar como, mas simplesmente flui. A gente não sabe explicar o que acontece, mas simplesmente acontece. A gente não sabe explicar o como, mas a gente consegue ver aquilo acontecendo. Então, sair da mornidão, sair do automático é você ir para um estado de consciência e trazer essa unção para a sua oração, para a sua leitura, para o seu dia a dia, para a sua rotina. É você sair do automático um pouco e dar valor e contemplar. Estado de contemplação é você observar, é você estar atento aos detalhes, é você captar os discernimentos que você tem no dia a dia, na rotina. É você estar atento aos detalhes, isso é você sair do automático, é você contemplar o belo, contemplar o comum, contemplar aquilo que parece comum, mas não é. É você, em vez de ler a Bíblia, contemplar a Bíblia. Em vez de simplesmente orar, você contemplar a oração. É você ir para esse estado de contemplação. Esse estado de contemplação faz com que você saia da mornidão. Faz com que você saia do automático. Porque quando você começa a se conscientizar e a conseguir entrar num estado de contemplação, você simplesmente olha e fala, cara, existe vida aqui onde parece não haver. Existe algo aqui onde parece que não há. Existe algo a mais. Quando você está no automático, você enxerga apenas o comum, você enxerga apenas o externo. Mas quando você entra em um estado de contemplação, você consegue ver além daquilo que está aparecendo ali para você. Quando você sai do automático, você não enxerga apenas, por exemplo, a leitura. Quando você vai ler, sei lá, aqui Atos capítulo 21. Quando você está no automático, você simplesmente pega aqui e começa a ler. Mas quando você está em um estado de contemplação e você sai desse automático, você enxerga além das palavras, você tem revelações, você conecta, você sai de um estado de mornidão, de automático, e você conecta com a palavra e você consegue enxergar além de cada letra que está escrita aqui. Isso é o estado que a gente precisa viver e buscar todos os dias. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem horas que a gente acorda e não quer ler. Eu sei que tem horas que a gente acorda e não quer orar.
Mas, gente, que privilégio é a gente poder ter a Bíblia na nossa casa. Que privilégio é a gente poder orar e poder agradecer ao Deus que criou todas as coisas. Que privilégio é isso. Só que, às vezes, aonde eu quero chegar? A nossa mente, ela se cauteriza e a gente começa a ter pingos de incredulidade, não acreditar realmente que Deus existe. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é que você saia desse estado e vá buscar as suas próprias experiências com Ele. Gente, tá caindo trem aqui, velho. Fica, celular. Vá buscar as suas próprias experiências com Ele. Vá buscar você mesmo, as suas próprias experiências com Ele, porque Ele quer que a gente se torne filhos maduros. E filhos maduros é aquele que produz o seu próprio alimento. Se eu perguntar para você um bebê, um recém-nascido, quem que produz o alimento dele? A mãe, certo? A mãe produz o alimento e a mãe dá para ele o leite. O bebê só tem, o que ele precisa fazer é apenas engolir o alimento. Só isso. É o que ele precisa fazer. Agora, o que a gente precisa fazer é nos tornar filhos maduros, que produzem o próprio alimento e que comem comida sólida. Que buscam as próprias experiências com Deus. Que têm as próprias revelações. E que comam comida sólida, que é o quê? Pegar, sentar aqui, ler a palavra, orar e ter as próprias revelações, ingerir a própria comida sólida, que é o que eu estou fazendo. Você aqui na live, você está recebendo alimento mastigado. João, como que eu faço para receber alimento sólido? Você vai acabar essa live aqui, vai sentar com a Bíblia e vai simplesmente pegar uma passagem e vai ler, com o auxílio do Espírito Santo. E aí, isso é você produzindo seu próprio alimento. Isso é você tendo suas experiências, é você tendo suas revelações, é você tendo a sua maneira. É isso que Deus espera da gente também. Mas isso também não quer dizer que você não tenha que assistir live ou que assistir pregação. Não tem nada a ver. É só de você buscar uma experiência individual com Deus. Então esse estado de mornidão, esse estado de automático em que a gente às vezes se encontra, é um estado que a gente precisa eliminar o mais rápido possível. Porque isso vai nos tornando frios. Isso vai, na verdade, nem frio, isso vai deixando a gente morno. A gente não quer se entregar por completo, mas a gente também não quer sair fora. A gente quer ficar no meio termo, porque é mais confortável. Preste atenção nisso aqui. A gente não quer se entregar por completo, porque se a gente se entregar por completo... o Lucão aí. A gente não quer se entregar por completo e nem a gente quer ficar embaixo do muro. A gente quer ficar em cima do muro ali. Por quê? Porque é mais confortável. Quando alguém pergunta, você é crente, você é cristão? Não, acredito. É mais confortável. Você se dá bem com a maioria. Não tem perseguição. Não tem renúncia, não tem sacrifício. Só que você precisa escolher dois lados. Ou você se entrega por completo, ou você sai fora. Não tem como a gente ficar em um estado de mornidão. Não tem como a gente ficar em um estado de automático. O que eu quero fazer aqui é ativar você. É ativar você. Se você está sentindo de fazer algo, faça. Não se importe tanto com aquilo que as pessoas acham de você. Não se importe tanto com a opinião das pessoas sobre você. Você precisa da opinião de um. E nem opinião ele dá a palavra, que é Deus. Se você sentiu de falar, fale. Se você sentiu de ministrar, ministre. Se você sentiu de orar, ore. Se você sentiu de criar um projeto que vai edificar o reino de Deus, crie. Se você sentiu de criar algo, crie. Se você sentiu de cantar, cante. Se você sentiu de louvar, louve. Se você sentiu de, sei lá, qualquer coisa que vai edificar o reino, faça. Porque tudo aquilo que há em nós que gera uma edificação para o reino não é a nossa carne, mas é o Espírito. Então, se você está sentindo de cantar algo que vai edificar a Deus, isso é do Espírito. Faça. Se você está sentindo de criar um projeto, que esse projeto ele vai gerar edificação no reino, isso é do Espírito. Faça.
Só que a gente está confortável demais com o momento atual. A gente está confortável demais com os números. A gente está confortável demais com o horário. Eu tô falando isso pra mim. A gente tá confortável demais com toda segunda, quarta e sexta. Eu tô confortável demais em sentar aqui toda segunda, quarta e sexta e fazer uma live. Pra mim já ficou normal. Eu não posso deixar isso se tornar normal porque há alguns anos atrás eu estava na droga, perdido, na loucura. E hoje eu tô aqui sentado falando pra Jesus e tem gente me escutando, alguém de 20 anos de idade. Vocês são loucos. Então eu não posso deixar que isso se torne comum. Não é comum, não é normal alguém de 20 anos de idade que é transformado por Jesus em tão pouco tempo. Não é normal isso, eu não posso deixar que isso se torne normal. Eu não posso me acomodar com os números que estão aqui. Eu não posso me acomodar com às vezes, a quantidade de pessoas que eu alcanço. Não, eu tenho que buscar mais porque são vidas, são almas que vão ser alcançadas para Deus. Quando a gente muda a nossa visão de fazer algo para o homem ou fazer algo para Deus, a nossa vida muda. A gente tem que mudar essa visão. Nossa visão tem que estar em fazer coisas para Deus, como se fosse para Deus. Tem um versículo que diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente faz aqui tem que ser para a glória dele, porque quando a gente muda essa visão para isso, tudo que a gente faz é com excelência. Tudo que a gente faz é buscando algo além. Tudo que a gente faz é buscando algo a mais. Então nós precisamos, de uma vez por todas, eliminar essa monidão no nosso coração. Por favor, eu falo isso com todo o temor do meu coração. Saia do estado de automático que você está. Saia desse estado de mornidão. Faça algo diferente. Agora trazendo um lado científico aqui. Um lado científico. Agora. Isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Algo científico aqui, algo de neurociência. Quando a gente entra em um estado que a gente está confortável demais, quando a gente entra em um estado que a gente está morno, quando a gente está... Sabe aquele estado de cauterização? Quando eu falo cauterização, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? É aquele estado onde você simplesmente está... Cara, eu não sei o que eu falo. Está perdido. Sabe esse estado? Quando você se encontrar nesse estado, você vai usar um princípio da neurociência que é dar um choque no seu cérebro, que vai gerar neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar a novos comportamentos, a novos ambientes. O seu cérebro ele é plástico, você consegue moldar ele, você consegue programar ele para algo. Então, quando você está em um estado de mornidão, um estado de automático, um estado onde você está apenas sobrevivendo, você precisa dar um choque no seu cérebro. Sabe o que eu fiz? Há um tempo atrás, eu passei uma das piores crises aqui em São Paulo. Uma crise onde eu estava simplesmente, não perdi totalmente a ciência de quem eu sou, não sabia o que fazer, estava perdido, rotina acordando tarde, dormindo tarde, não estava fazendo nada. O que eu tive que fazer? Eu fui para a esteira da Ironberg e fui correr 21 quilômetros na esteira, mesmo estando 3 meses sem correr. Isso eu fiz. Porque eu dei um choque no meu cérebro, isso gerou neuroplasticidade e eu mudei o estado em que eu estava. Eu saí de um estado onde eu estava sobrevivendo, onde eu estava morno e saí para um estado de quente rápido. Isso mudou os meus neurônios, as coisas lá que tá no cérebro e me fez ir para um novo estado. E esse novo estado me fez mudar a rotina, me fez buscar algo diferente, me fez conhecer pessoas novas, me fez estar em ambientes novos e tudo isso mudou completamente a minha vida em pouco tempo. De verdade, eu tô falando isso como testemunho. Do dia 29 de agosto, do 29 de agosto pra cá, a minha vida mudou completamente. Eu falo isso em todas as áreas, porque eu tomei uma decisão de sair desse estado de mornidão e do automático. Então, se você está escutando isso hoje, e você sente que você está nesse estado, que você não está nem lá nem cá, você está no meio, que você não está totalmente entregue, mas você também não está lá embaixo, você está no meio. Se você sente que você está nesse estado, eu estou te convidando para tomar uma posição hoje que vai mudar completamente a sua vida. Eu estou te convidando para você dar um passo de fé hoje que vai mudar completamente a história da sua vida.
dar um passo onde vai parecer que é difícil, vai parecer que é grande o passo, mas que quando você der, você vai ver que você vai conseguir chegar naquilo que você quer. Você vai ver que você vai sair do estado que você estava e você vai para um lugar onde você vai fluir. Você vai para um lugar onde você vai simplesmente fluir. Você sai de um estado de mornidão e você vai para um estado de quente, onde você é ousado, onde você é confiante, onde você faz aquilo que tem que fazer, onde você canta, onde você ora, onde você ministra, onde você cria, onde você sai de um estado de mornidão e entra num estado criativo. Porque é esse estado que a gente precisa estar. Nós somos criação de um Deus que é criador. Nós somos criação de um Deus que é criativo. Nós carregamos um poder criativo dentro da gente. Nós carregamos vida dentro da gente. Quando Deus estava nos criando, do barro, da terra, Ele soprou o vento do Espírito nas nossas narinas e a gente começou a ter vida. Então nós carregamos vida. Não deixe que essa vida se cauterize. Não deixe que você se torne um vivo por fora, mas morto por dentro. Não deixa que você se torne alguém que apenas sobrevive, que só tá ali. Não, 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 não. Começa a tomar consciência das áreas que você está sendo afetado por essa mornidão e por essa cauterização. Começa a entender os pontos de distração que há na sua vida. Celular, pessoas, o que está te distraindo, o que está te levando a esse lugar de mornidão, o que está te levando a esse lugar de cauterização, o que está roubando de você a sua identidade, o que está roubando de você a sua energia, quais são os ladrões de energia que tem na sua vida. É o celular, é a má alimentação, é a falta de sono, são pessoas, são ambientes que você está frequentando, o que na sua vida está roubando isso de você? Quais pessoas estão te deixando em cima do muro? Você precisa disso, gente. Vocês precisam sair desse estado. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso recente e eu consegui sair disso através da misericórdia de Deus. E eu senti de trazer toda a live, gente. Eu não gosto de deixar ela com um roteiro. Pra você ter noção, olha o que eu escrevi hoje. O meu roteiro é esse aqui, ó. É isso aqui. É só o Apocalipse. Por quê? Porque cada um aqui vai receber exatamente o que precisa receber. Cada um aqui vai receber exatamente aquilo que está precisando receber. Então que a partir de hoje você possa sair desse estado de mornidão e simplesmente fazer acontecer. Isso eu não digo para você só, mas eu digo para mim aqui que estou falando. Porque quando a gente começa a falar aqui, quando você vai ministrar, fazer uma palestra, qualquer for que seja a comunicação, você fala para você também. Então, antes de você estar sendo ministrado, eu também estou sendo ministrado aqui. Eu também preciso sair do conforto, eu também preciso fazer algo diferente, eu também preciso buscar mais, eu também preciso me aprofundar mais. Então, que a gente possa hoje tomar essa decisão juntos de ir um nível mais profundo em Deus, de buscar um nível mais profundo de intimidade com Ele, de entregar mais para Deus, de buscar entregar mais aquilo que a gente está guardando. O que você tem guardado aí que você precisa entregar para Ele? O que você precisa entregar de fato? Porque quando a gente para pensar nisso, quando a gente para refletir nisso, a gente começa a entender o quão medíocre a gente é nas áreas que a gente está sendo medíocre. Eu não estou dizendo aqui para você simplesmente buscar a performance a todo custo. Eu estou dizendo aqui para que você venha balancear o conforto e o desconforto. Para que, se você está desconfortável demais, busque um conforto para que você possa pensar a respeito do desconforto que está passando. Mas se você está confortável demais, você precisa tomar uma decisão de ir para um lugar de desconforto para que você possa ser forjado, para que você possa ser trabalhado ali, forjado para manifestar a glória de Deus. Eu quero te levar para esse lugar, onde você vai se entregar por completo, onde você não vai ficar em cima do muro. E eu falo isso
João, mas o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo para você ser sal da terra e luz do mundo onde quer que você vá. Na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua família, na escola, qualquer lugar. Você vai ser ousado, você vai ser alguém que leva a energia, que muda a energia do ambiente. Você vai ser essa pessoa que quando chega no ambiente, a energia ela muda. Você vai ser essa pessoa que quando chega no ambiente, as pessoas entendem, cara, você carrega algo diferente. Nós precisamos carregar isso dentro da gente e levar para onde quer que a gente vá. Cara, se tem algo que queima muito no meu coração é que nós estamos vivos, você tá vivo, eu tô vivo, a gente tem uma casa, a gente tem um carro, a gente tem família, a gente tem pessoas, a gente tem gente perto da gente, a gente tem uma igreja, a gente tem a Bíblia, você tá aqui com o celular na mão, com a televisão, com o computador, não sei onde você tá assistindo, mas você tem aqui algo, um celular, você tem acesso à internet, você tem comida, você tem um lugar para dormir, você tem uma cama, você tem um cobertor, você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem... Cara, você tem tudo o que você precisa ter. E mesmo assim a gente reclama, mesmo assim se torna comum, mesmo assim a gente acaba deixando isso se cauterizar. Então que a gente possa hoje, de uma vez por todas, entender que, cara, a gente tem tudo, a gente tem a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode se comunicar com Deus, a gente pode ter revelações com Deus, a gente pode viver milagres, a gente pode viver o sobrenatural. Tá tudo disponível, tá tudo disponível, só precisa acessar, a gente só precisa dar um passo de fé, a gente só precisa buscar, a gente só precisa dizer, eis-me aqui, Deus, eu tô aqui. Eu quero que o Senhor faça a sua obra na minha vida. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero viver o teu milagre. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Basta um posicionamento nosso, um joelho dobrado, para que a gente possa viver uma estação linda e plena nele. Só que a gente insiste em estar morno, cauterizado, distraído. Então, por favor, que a partir de hoje você saia desse estado e vá buscar profundidade nele. Que você vá buscar algo diferente, que você vai se aprofundar mais, que você vá viver realmente a plenitude que ele tem para você. Saia de uma vez por todas desse estado de mornidão. Decide o seu posicionamento. Se posicione. Se for para criar algo, crie. Se for para louvar, louve. Se for para cantar, cante. Se for para criar uma empresa, se for para se mover de estado, se for para se mover de país, se for para ir para qualquer lugar, faça, mas não fique parado. Porque Jesus Cristo, ele foi alguém que se moveu em todo o tempo. Em todo o tempo ele estava se movendo, porque o movimento, gente, ele te faz... Cara, eu não sei explicar isso, mas quando você está em movimento, você tá dizendo assim para Deus, Deus, eu tô me movendo e eu quero que o Senhor faça aqui, mova os palitos, mova as peças. E as coisas começam a acontecer, mas quando a gente tá parado, quando a gente tá paralisado, quando a gente senta e começa a pegar o celular e começa a entrar naquele limbo e começa a, a entrar em um estado de depressão, que a gente está o tempo inteiro buscando conforto e prazer imediato em algo, cara, isso começa a nos destruir por dentro. E a nossa identidade vai sendo corrompida, a nossa mente ela vai sendo cauterizada, o nosso coração ele vai se tornando frio e a gente começa a ir para um estado de mornidão de novo. Só que quando a gente acorda, dobra os joelhos e começa a se arrepender de toda essa mornidão que a gente viveu e começa a fazer algo diferente a partir disso, a gente começa a ir para um estado de quente, a gente começa a ir para um estado mais profundo, a gente começa a ir para um lugar onde a gente não consegue mais subir para respirar, porque a gente vai estar tão imerso nele que não vai haver mais espaço para a gente respirar, porque a gente decidiu conscientemente, racionalmente, porque a fé também é racional, a gente decide mergulhar nisso. E quando a gente decide mergulhar em Deus e entregar de fato a nossa vida e entregar tudo que a gente tem para Ele, a gente consegue viver e desfrutar da plenitude da vida dele, da plenitude que Ele tem para nossa vida. Isso é provisão, isso é direção, isso é proteção. Ele começa a prover na sua vida, Ele começa a te direcionar, Ele começa a proteger você quando você se entrega por completo. Então que hoje
você possa tomar uma decisão de uma vez por todas de se entregar como você nunca se entregou antes, de orar como você nunca orou antes, de louvar como você nunca louvou antes, de falar algo para alguém como você nunca falou, de liberar o perdão como você nunca liberou, de falar para alguém algo que você sentia de falar há tempos, mas você não falava porque faltava para você coragem e ousadia. Então feche os olhos aí agora. Feche os olhos aí agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor derrame uma porção de ousadia no coração dos teus filhos. Pai, que nós possamos todos os dias acordar e nos relacionar com o Senhor de maneira ousada. Pai, deposita em nós uma ousadia, uma coragem, uma confiança em que a gente vai pregar, em que a gente vai louvar, em que a gente vai ministrar, em que a gente vai fazer a sua obra para a edificação do teu reino. Senhor Jesus, eu oro para que o nosso coração ele seja descauterizado agora, para que a nossa mente esteja cativa a Ti, para que o nosso coração esteja quente, bombardeando sangue para o nosso corpo, para que a gente seja viva, para que a gente sinta a vida agora, para que a gente sinta a vida do Espírito agora, para que a gente possa viver de fato e não apenas sobreviver, para que a gente possa de fato, Pai, nos entregar por completo a Ti. Pai, eu oro para que a tua vida e a vida do teu Espírito Santo atinja o coração dessas pessoas que estão aqui agora, em nome de Jesus. Para que toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda depressão, tudo aquilo, Pai, que tenha impedido o discernimento, o entendimento e a vida entrar no coração dos teus filhos, nós declaramos que está quebrado em nome de Jesus. E eu declaro o selo do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração. Eu declaro vida sobre o seu coração. Eu declaro ousadia sobre o seu coração. Eu declaro que todo medo se torna agora combustível para que você possa fluir cada vez mais em ousadia. Eu declaro que a ousadia do Espírito Santo venha sobre a sua vida e que você possa de uma vez por todas se entregar como você nunca se entregou. Pai, eu oro e declaro que toda a glória e honra é tua. Eu oro para que cada vez mais eu possa diminuir, para que o Senhor cresça através de mim. Eu oro, Pai, para que eu seja um canal de bênçãos na vida das pessoas. Eu oro para que essas pessoas que estão aqui sejam canais de bênção na vida de pessoas. Eu oro para que essas pessoas aqui sejam ativadas com ousadia, para que essas pessoas possam ativar outras pessoas. Pai, eu não me importo com idade. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes estão olhando para a idade e falam, cara, não dá mais tempo, eu não consigo mais, eu não posso mais. Mas Deus ainda está dizendo que ainda há tempo, que você ainda pode mais, que você ainda pode ministrar, que você ainda pode orar, que você ainda pode louvar, que você ainda pode criar, que ainda há tempo. E quando há tempo, ainda há esperança. Não há espaço para vitimismo, não há espaço para mornidão, não há espaço para automatização. Pai, nós queremos a tua vida, nós desejamos a tua vida, nós desejamos o teu Espírito aqui neste lugar. Pai, que essas pessoas que estão aqui possam ser ativadas agora, em nome de Jesus. Que uma ousadia do alto venha sobre a vida dessas pessoas. É isso que eu te peço, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, estamos juntos. Vá fazer algo diferente, por favor. Vá sair desse estado que você está cauterizado. Saia desse estado. Vá viver. Sabe esse desejo no coração que você sente aí? Vá fazer ele. Vá. Vá. Não deixe que circunstâncias te parem. Não deixe que medos te parem. Vá. Vá. Vá, que ainda dá tempo, ainda dá pra você tomar uma decisão. Fechou, gente? Tamo junto, até segunda-feira.